Olá, pessoal. Bem-vindos ao canal História para Vencer. Sou o professor Luiz Fernando, professor de História, e ofereço para você aulas gratuitas de História para o concurso da SpaceX. Vamos falar na aula de hoje sobre o Iluminismo e o Despotismo Esclarecido. Iluminismo e o Despotismo Esclarecido. Mas vamos que vamos, como todo mundo aqui sabe, as nossas aulas teóricas, a parte de uma leitura e destaque para os pontos mais específicos, para os pontos mais importantes, para você destacar aí no seu PDF e depois fazer o seu papiro ali bonitinho, direitinho, só com essas informações específicas para gabaritar as questões. Mas olha só, o iluminismo e a revolução científica, porque vem assim, né, no edital de vocês, por isso que a gente coloca dessa forma, mas o iluminismo, ele é uma cria, digamos assim, é uma cria da revolução científica que ocorreu na Inglaterra no século XVII. Então, aquela proposta do racionalismo desenvolvida lá no Renascimento Cultural, ele se torna mais forte na Inglaterra ao longo ali da segunda metade do século XVII, perfeito? Bom, a gente pode destacar nessa revolução científica como o René Descartes, o Isaac Newton, por exemplo, que usaram a racionalidade, o racionalismo para desenvolver as suas ideias, não muito apegados às questões religiosas, tá? Então eles vão ali querer desenvolver o entendimento das coisas, o funcionamento das coisas através da racionalidade, beleza? Bom, o iluminismo, pessoal, essa ideia, né, essa ideologia desenvolvida na Inglaterra na segunda metade do século XVII, nos finais do século XVII, ele foi bastante difundido, bastante propagado na França, beleza? Então, na França, que foi o auge do iluminismo. Porém, nós temos aqui, vamos destacar no nosso esquema, que diz que o iluminismo foi um movimento intelectual burguês, né, surgido lá na Inglaterra, que se propagou pela França e depois se espalhou pela Europa. Mas os principais iluministas da França, eles eram nobres, eles eram da classe da nobreza e que estavam dispostos a mudar o comportamento político, econômico e social da França, ok? Dar mais igualdade jurídica para os franceses. Porém, esse movimento ele caiu como uma luva, vamos dizer assim, para a burguesia francesa, que estava disposta ali a ter mais autonomia, a desenvolver as questões com a racionalidade, a querer divulgar as ideias, levar a educação para uma grande quantidade de pessoas, ou seja, eles vão desenvolvendo ali o universalismo, ok? A capacidade do indivíduo crescer na vida, se desenvolver na vida através dos seus méritos individuais. Então, tudo isso foi ali desenvolvido na França, através dessa mentalidade burguesa, perfeito? Mas sempre fiquem aí atentos que o iluminismo na França ele foi difundido e propagado primeiro pela nobreza, certo? Que se espalhou, que saiu dos salões franceses e reverberou lá para a classe burguesa, tá certo? Então esse é o movimento intelectual que a gente chama de iluminismo, tá? E tinha ali três princípios do iluminismo, que são o universalismo, o individualismo e o autonomismo, perfeito? Então esses três aí são a síntese, esses três pontos são a síntese da filosofia iluminista. Bom, agora nós vamos destacar aqui o nosso esquema bisurado para você. Vamos lá. O iluminismo foi um movimento intelectual burguês, surgido na Inglaterra em fins do século XVII e consolidado na França do século XVIII. É o século das luzes, tá? Mas quem propaga o iluminismo na França é a nobreza, não esqueça disso. Vamos que vamos. O objetivo era criticar o antigo regime, ou seja, o sistema absolutista, o antigo regime ou absolutismo.
absolutismo, servindo de ideologia para as revoluções burguesas, cujo principal exemplo foi a Revolução Francesa. E alguns autores chamam de iluminismo o movimento das luzes ou ilustração. Século das luzes, a ilustração, é como também a gente chama aí a filosofia iluminista, ou a ideologia iluminista. A Revolução Científica do século XVII. No século XVII, após a intolerância religiosa da Reforma do século XVI, o racionalismo voltou a ser exaltado no movimento como a Revolução Científica. Como nós já vimos em aula anterior, o Renascimento ele deu uma brecada devido às guerras provocadas pela reforma religiosa. Então, consolidadas as reformas, a Igreja Católica consolidou a sua contra-reforma, aí foi o momento em que, na Inglaterra, pelo menos com um momento de paz, a Revolução Científica conseguiu ali se desenvolver. Após a Revolução Puritana também, certo, pessoal? Após a Revolução Puritana de 1642 a 1649, e na Inglaterra ocorreu a restauração monárquica ali por volta de 1660, onde o Carlos II, o rei da Inglaterra, ele permitiu, né? Foi no governo dele, na verdade, que tivemos ali o desenvolvimento da Revolução Científica, ok? A transformação viria do pensamento de diversos filósofos e cientistas. É, portanto, observar que naquela época filosofia e ciência caminhavam juntas. Não havia atuação da divisão entre o homem e matemática, ou seja, ciência e filosofia era uma coisa só. As indagações sobre as origens da vida, o homem e do homem geraram o saber científico. E as principais características do iluminismo são a observação, a hipótese e a experimentação. As principais características da revolução científica, na verdade. Observação, hipótese e experimentação. E isso vai ser desenvolvido no século XVIII. Ok? Bom, aqui nós temos o quadro que mostra os principais pensadores da Revolução Científica. Mas vale destacar o seguinte, ainda nessa parte introdutória, é que o iluminismo ele vai desenvolver os aspectos que diz respeito à sociedade, à cultura, à religião, à economia, à política. Então, não é uma vertente apenas de pensamento, são várias vertentes de pensamento, ok? Então, o iluminismo ele vai englobar, digamos assim, o universo. A ideia é entender o universo, ok? As coisas mundanas, as coisas materiais, as coisas espirituais, as coisas econômicas e assim por diante. Mas observe aqui o quadro que mostra os principais pensadores da Revolução Científica. E aí eu trouxe para vocês o Francis Bacon, o René Descartes e Isaac Newton. Bom, a nacionalidade desses caras, aqui o Bacon, o inglês, o René Descartes, francês e Newton, o inglês. A sua principal ideia, as principais ideias de cada um. Então, o Francis Bacon, o empirismo, conhecimento das coisas, adquirir conhecimento através da experiência, destacando a importância da experimentação. René Descartes, nós temos o racionalismo baseado na frase penso, logo existo. E o famoso Isaac Newton, né? O mundo é regido pelas leis matemáticas. Então, cada um, de acordo com o seu pensamento, vai querer compreender a origem do universo. Tá? Por exemplo, né? Entender a origem das coisas. Tá certo? Bom, os ideais iluministas visavam o quê? A crítica ao antigo regime. O pensamento iluminista negou os principais valores da época, como o absolutismo e o mercantilismo. Então, o absolutismo é aquele sistema político dos monarcas europeus, do século XVI ao XVIII, e havia ali uma forte concentração de poderes nas mãos do rei. Os iluministas criticavam essa concentração de poderes nas mãos do rei. E também criticavam o mercantilismo. A principal ideia do mercantilismo, essa política econômica que vigorou também os séculos XVI ao XVIII, era a intervenção do Estado
na economia. Então, a ideia dos iluministas era fazer com que esse mercantilismo não fosse mais utilizado. A ideia agora é fazer o liberalismo econômico, certo? Agora, a ideia é fazer com que o Estado intervenha o mínimo possível na economia. Falei aí, intervenha, não sei se essa conjugação verbal foi correta, mas, enfim, vamos que vamos aqui, ó. O princípio é bem simples. A sociedade não tinha liberdade e era desigual, por isso os iluministas defendiam a liberdade e a igualdade. Então, quem acompanhou as nossas aulas desde a Idade Média, o que nós falamos aqui? Que lá na Idade Média, no feudalismo, aquela política econômica do feudalismo, a autossuficiência econômica e tal, ela destacava um princípio jurídico que a gente chamou aqui no nosso canal História para Vencer, o princípio da desigualdade jurídica, por exemplo. Então, lá no feudalismo, na Idade Média, só adquiria terra por meio de doação ou herança. Tá? Então, não era vedado ali a venda, né, a dinheiro da terra, ok? Com as suas exceções. Nós temos a exceção à Inglaterra. Tá? Na Inglaterra, já na Baixa Idade Média, ali já era possível um burguês comprar a terra. Isso ficou mais forte na Idade Moderna, no reinado de Henrique VIII, Elizabeth, da dinastia Stuart do século XVII, onde eles desenvolvem ali a lei dos cercamentos. Aí na Inglaterra foi uma outra coisa. Mas aquilo que a gente chama de feudalismo clássico, havia o princípio da desigualdade jurídica. E a própria burguesia que surge e que se desenvolve, né, com as suas atividades econômicas na Baixa Idade Média, ela vai ter riqueza, ela vai ter dinheiro, por exemplo, mas não vai ter igualdade jurídica. Ok? Então, a ideia da burguesia no século XVIII era lutar pela igualdade jurídica, acabar com esse princípio do antigo regime, o princípio da desigualdade jurídica. Perfeito? Bom, e aqui nós temos na tabela, observe. No absolutismo e mercantilismo havia o quê? A falta de liberdade e a desigualdade social. Ou seja, o princípio da desigualdade jurídica predominou aqui, séculos XVI ao XVIII. Já a proposta da ideologia iluminismo do século XVIII, principalmente na França, era a luta pelo quê? Pela liberdade. Liberdade de pensamento, tolerância religiosa, ok? E a igualdade jurídica. A ideia era a igualdade jurídica, ok? Não igualdade política. Isso aí ainda está muito longe de acontecer na história que a gente está construindo aqui no canal História para Vencer. Então, a ideia era fazer igualdade jurídica dos homens. Como assim, professor, igualdade jurídica? Ora, aquele lema da Constituição norte-americana: todos os homens são iguais perante a lei. Perante a lei é uma coisa. Agora, você ter direito político vai ser uma outra coisa completamente diferente. A ideia é fazer a igualdade jurídica. Lembrem-se, foi um movimento liderado pela burguesia. Tá? Bom, olha aqui, nós temos o iluminismo. Apesar de aparentar ser uma proposta social, em que os pobres poderiam igualar-se aos ricos, na realidade preconizava a igualdade jurídica. A igualdade jurídica. Ou seja, que todos fossem iguais perante a lei. Que todos fossem iguais perante a lei. Além das ideias básicas de crítica ao absolutismo, o mercantilismo e a defesa da liberdade e a igualdade, também pode-se listar outras características como outras características do iluminismo: anticlericalismo, ou seja, crítica ao comportamento da igreja, que sustentava o direito divino, por exemplo, o direito divino dos reis, defesa de direitos naturais do homem, como a vida, a liberdade, a propriedade e a felicidade. Esses três primeiros, vida, liberdade e a propriedade, é uma ideia do John Locke, né, um dos filósofos, considerado um precursor do iluminismo. A garantia da liberdade do homem, que teria o direito de resistir à opressão, por exemplo, do rei absolutista e da exploração colonial.
E aqui a defesa da limitação do poder do rei e o de não intervenção na economia. Ou seja, aqui nós vamos ter o desenvolvimento do liberalismo econômico. Direito dos povos a resistir, direito dos povos de resistir à tirania. Isso aqui, galera, os norte-americanos conseguiram fazer. Eles lutaram, né, os colonos ingleses da América do Norte resistiram à tirania da coroa inglesa no século XVIII e proclamaram a independência dos Estados Unidos. Certo? Então, a independência das 13 colônias inglesas, o que é hoje Estados Unidos da América, tá? É uma prova de que eles foram influenciados pela filosofia iluminista ou ideologia iluminista. Ó, direito dos povos de resistir à tirania. Professor, me tira uma dúvida. A independência dos Estados Unidos foi após ou antes da Revolução Francesa? Antes da Revolução Francesa. Ok? Os fundadores dos Estados Unidos da América, eles eram iluministas, eles eram influenciados pelo iluminismo, beleza? Bom, então posso dizer que a Revolução Americana ou a independência dos Estados Unidos foi uma revolução burguesa? Exatamente. Também podemos considerar como uma revolução burguesa. Aqui, na Revolução Francesa, a burguesia usou como lema a trilogia a liberdade, igualdade e fraternidade, para conseguir o apoio do povo na luta anti-absolutista. No aspecto religioso, surgiu uma visão diferente a respeito da interferência divina na vida dos homens. O deísmo. Segundo os deístas, Deus foi o Criador e deu ao homem a razão para o uso do livre-arbítrio, a livre escolha entre o certo e o errado. Então, isso é ser deísta. Mais uma tabela de comparação. O teísmo, né, o teísmo feudal, o feudalismo. Qual era a principal característica? Deus interventor. Deus intervém na vontade humana. Você tem ali o teocentrismo, né? Deus no centro das preocupações e controla a vida dos homens. Já o deísmo, defendido pelos iluministas, Deus é o criador. Veja que o cristianismo era forte, né? Os caras não, né, abriam mão dessa questão da cristandade, da religiosidade. Mas para eles, Deus é o criador. Deus, a razão, né? Deus deu a razão e o livre-arbítrio. Deus deu a razão e o livre-arbítrio para os homens escolher o que é certo e o que é errado. Bom, galera, aqui uma situação muito importante pra caramba, o nosso bizu aqui, é de como ainda, né, até 2022, as provas da SpaceX gostavam de cobrar, ok? Ou seja, para você marcar o pensador, tá? E o pensamento, as principais ideias desse pensador, ok? Então, nós temos aqui esse quadro que apresenta os principais pensadores do iluminismo, já mastigado aqui para você. Só memorizar essa parada aqui e fazer uma excelente prova. No final da aula teórica, nós vamos para a lista de exercício. Então, aqui, ó, John Locke, 1632-1704, no livro dele, segundo o Tratado do Governo Civil, principal ideia: defendeu os direitos naturais do homem como a vida, a liberdade e a propriedade. Então, você vai ter que associar Locke à sua principal ideia. Já o Barão de Montesquieu, ele defendeu a limitação do poder real por meio da divisão em 3 poderes. Suas ideias deram origem ao liberalismo político. Então, separação dos poderes é a criação do poder executivo, legislativo, judiciário, a separação dos poderes. Então, lembra que eu disse que os iluministas franceses, em sua maioria, eles eram nobres? Está aqui, ó, Montesquieu, o Barão de Montesquieu. Ele era nobre e ele queria a igualdade jurídica, por exemplo. E a separação dos poderes em 3 partes, a tripartição dos poderes, beleza? Então vamos aqui. Professor, esse Montesquieu ele era mais ligado à questão social? Negativo. Tá? Então a ideia dele era, por exemplo, elaborar uma constituição para a França, ou seja, ele dá a ideia, né? Todos os estados
tem que constituir, tem que elaborar uma constituição, ok? Ele era adepto de uma monarquia constitucional para a França, ou seja, eliminar o absolutismo. O outro aqui, ó, Voltaire, também mastigado aqui para você. Da tua prova, ainda é assim que a SpaceX está cobrando, ela vai pedir para você associar o pensador e a sua ideia. Então tá aqui o Voltaire. Principal ideia, criticou a igreja, defendeu a liberdade de expressão, era elitista e inspirou o despotismo esclarecido, que a gente vai ver isso aqui daqui a pouco. Mas olha só, o Voltaire também era nobre, tá? É aquela coisa que eu falei para vocês no início da aula, beleza? A burguesia, ela abraçou a ideologia, mas os principais pensadores eram nobres. Bom, a obra dele é Cartas Inglesas. Aqui, eu não mudei aqui a parada, mas vamos que vamos aqui, ó. Aqui nós temos o Rousseau, ok? Rousseau. E nós temos aqui embaixo, na observação, a enciclopédia. Foi um conjunto de livros contendo pensamento iluminista de diversos autores, entre eles Montesquieu e Voltaire. Foi compilado por 2 pensadores, Diderot e D'Alembert. Então, você que vai fazer a prova do SpaceX, tem que se ligar. Os enciclopedistas, os camaradas que compilaram todas as ideias do pensamento humano, do conhecimento do mundo, digamos assim, do século XVIII. Então, eles compilaram todo o conhecimento do mundo, certo? Todo o pensamento do mundo, e compilaram na famosa enciclopédia. Quem são eles? Diderot e D'Alembert. Bom, como nós vimos anteriormente, né, o Voltaire, ele foi o cara, o seu pensamento deu a origem aqui do despotismo esclarecido. Então, esse despotismo esclarecido envolve o quê? Esse despotismo esclarecido. Ele envolve o seguinte, é que os monarcas europeus, principalmente das monarquias mais frágeis, economicamente falando, mais fracas, tá? Elas estavam também em processo social em ebulição, tá? Então, estava para surgir ali revoluções, ok? No século XVIII, em Portugal, na Rússia, na Prússia, na Áustria, tá? Nos países mais pobres, os países ibéricos, Portugal e Espanha, por exemplo. Então, a ideia dos estadistas, dos reis absolutistas desses países, foi fazer o quê? Uma reforma de caráter liberal, liberal na questão econômica, certo? Fazer reformas, melhor falar assim, né? Fazer reformas sociais, econômicas em seus reinos, porque a burguesia ela estava exigindo isso. A burguesia portuguesa, a burguesia espanhola, austríaca e tal, ok? Então esses pensadores eles vão chamar os esclarecidos para seus reinos a fim de fazer essas reformas, tá? Para fazer essas reformas, tranquilos? Bom, então esses reis que fizeram as reformas econômicas e sociais, mas sem abrir mão de seus poderes absolutistas, ou seja, de seu poder político centralizado, eles passaram a ser chamados de déspotas esclarecidos. Inspirados no pensamento de Voltaire, na segunda metade do século XVIII, alguns reis tentaram aplicar o iluminismo aos seus governos absolutistas. As ideias claramente contraditórias foram usadas para modernizar estados absolutistas em regiões mais atrasadas, como na Península Ibérica e Europa Oriental, Áustria, Prússia, Rússia. Dentre os monarcas considerados esclarecidos, podemos mencionar Frederico II da Prússia. Na prova da SpaceX só basta saber isso, tá? Quem foram os déspotas esclarecidos e o reino que governaram. José II da Áustria, Catarina II da Rússia, e os ministros Marquês de Pombal, de Dom José I de Portugal, e Aranda, o déspota esclarecido da Espanha, né? O ministro deles lá, o Aranda. E o rei era o Carlos III da Espanha. A modernização consiste em conceder pequenas liberdades, estimular a educação e a produção industrial e agrícola. O despotismo
pode ser sintetizado na frase tudo pelo povo, mas sem o povo, denotando o caráter elitista do movimento. A curta duração deve-se ao processo revolucionário francês do fim do século XVIII, que assustou a monarquia europeia e levou ao endurecimento do absolutismo. Então, 1789 começa a Revolução Francesa. E aí, os reis, os déspotas, retornam à centralização política dos poderes em suas mãos. Beleza? Agora nós vamos ver aqui a fisiocracia. A fisiocracia do século XVIII. Então, isso aqui é uma vertente do iluminismo. Tá? Agora são teorias econômicas que se desenvolvem também no século XVIII. Bom, fisiocracia. Para iniciar, a cracia significa poder, quer dizer poder. Tá? A aristocracia, poder de poucos, por exemplo. Então, fisiocracia, poder. Ok? E físio é terra, de física, terra, natureza. Vamos botar assim, terra. Então, poder da terra. Aí você tem, né, uma vertente econômica que se desenvolveu aí no século XVIII junto com o iluminismo, a fisiocracia. Então vamos lá. No contexto da crítica iluminista ao mercantilismo, desenvolveu-se no século XVIII a escola francesa de economia, que propunha a valorização da natureza. Assim, a principal fonte de riqueza era a terra. Então está aqui fisiocracia, poder da terra. Com base na ideia do laissez-faire, laissez-passer, deixar e fazer, deixar e passar, defendia-se a liberdade econômica por meio da não intervenção do Estado na economia. Então, só voltando aqui, os fisiocratas, eles criticavam a intervenção do Estado na economia, eles criticavam o metalismo, por exemplo, aquele pensamento de que o Estado fica rico acumulando metais preciosos. Então, para eles, não, pô. A natureza, a agricultura que gera riqueza. Ok? Bom, essas ideias inspiraram a construção do maior modelo econômico do iluminismo, o liberalismo econômico. Olha, inspiraram a construção. Ok? Inspiram a construção do liberalismo econômico pensado pelo Adam Smith. E aqui nós temos os pensadores fisiocratas, o Quesnay, Gournay e Turgot. Galera, tem que memorizar esses caras aqui. Prova da SpaceX, ela vai querer te perguntar quem eram, né, quem foram os defensores da fisiocracia. É um exemplo de uma pergunta da SpaceX, certo? Não necessariamente foi dessa forma, mas é um exemplo. Então, são esses caras. Viram o que nós vimos anteriormente? O que vimos anteriormente? Os principais pensadores, Montesquieu, o Rousseau, o Voltaire, tá? E agora você tem aqui os fisiocratas. Qual para eles? O que gerava a riqueza? Era o metalismo ou a agricultura? Aí, a agricultura. O que significa a fisiocracia? O poder da natureza, o poder da terra. A agricultura. Tranquilo? Então vamos que vamos aqui. Daqui a pouco a gente fala sobre o liberalismo econômico. Mas antes disso, olha só. O pensamento político dos iluministas. Então, o pensamento político deles. O liberalismo foi a aplicação prática das ideias iluministas burguesas. Desenvolveu-se no contexto das revoluções burguesas do século XVIII e consolidou-se no século XIX, com as revoluções liberais. As revoluções liberais a gente vai falar em outro momento, embora não caia muito na prova da SpaceX. No entanto, porém, todavia, está havendo uma mudança de comportamento dos examinadores, né, da banca da SpaceX. A gente vai falar com carinho também as revoluções liberais do século XIX. E o iluminismo ainda está predominando nos dias atuais. Ok? Liberalismo político. Inspirado nas ideias de Montesquieu, pregava a divisão do poder em 3 esferas, a tripartição dos poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, como forma de controle do poder absoluto do rei. As principais características são do liberalismo, as principais características do liberalismo: igualdade jurídica, liberdade de pensamento, o anti-absolutismo, descentralização do poder e o sistema representativo. Está aí para você.
Então, igualdade jurídica, todos são iguais perante a lei, como nós já observamos. O documento que legitima os direitos dos cidadãos é a Constituição, um conjunto de leis máximas que regem a nação. Liberdade de pensamento, expressão da religião e o direito de ir e vir. O anti-absolutismo expressa na divisão dos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Descentralização do poder por meio do federalismo, fortalecendo as elites regionais, como foi o caso dos Estados Unidos, né? Fizeram um Estado, né, federalista, ok? E o sistema representativo, um poder temporal dos governantes, poder nos Estados Unidos, de novo, como exemplo, a República Norte-Americana, tá? Constituída pelos norte-americanos, a partir de 1776, com a sua Constituição de 1787. Então, foi criado o quê? Uma república presidencialista. Então, o presidencialismo é um sistema onde os eleitores, os cidadãos, votam e elegem o seu presidente, que governa por 4 anos. O sistema representativo, você elege os seus deputados e senadores, então eles te representam num congresso, ok? Então, sistema representativo, os cidadãos escolhem os seus representantes por meio das eleições. Aí a pergunta que eu faço para vocês, os iluministas, eles eram adeptos a um sufrágio universal? Sufrágio é eleição, certo? Universal, ou seja, todos poderiam votar. Esse era o pensamento do iluminista? Ou eles tinham um pensamento elitista? Ou seja, eles eram adeptos ao voto censitário. Ou seja, o cara tinha que comprovar uma renda mínima anual para poder ter a sua cidadania política, o seu direito político. Então, voto censitário. Qual é a defesa dos iluministas? A defesa dos iluministas era a defesa do voto censitário. Ok? Eles queriam fazer com que todos fossem iguais perante a lei. Mas no processo de participação política, aí, meu irmão, eles tinham um pensamento elitista. Vamos que vamos. Observação: o sistema eleitoral no século XIX era elitista, como acabamos de falar. Mantinha a exclusão social por meio do voto censitário, ou seja, tinha que ter renda para votar, em que só votavam as pessoas com elevada renda, ou seja, os mais ricos. O princípio democrático do sufrágio universal, ou seja, eleição, onde participam homens, no século XIX. No século XX, aí vamos ter o sufrágio universal masculino e feminino, tá? Então, aqui, ó, universal estendendo o voto aos pobres. E homens e mulheres também vão poder votar. Foi uma conquista do século XX. Então, ao longo do século XX, os estados, eles vão fazendo em suas legislações eleitorais a permissão de voto, certo? De caráter universal, sem renda, para votar homens e mulheres, independentemente da religião do cara, da cor da pele e assim por diante. Beleza? Professor, o Rousseau, ele era adepto à democracia, mas não como nós conhecemos hoje. Mas ele era adepto à participação popular no processo político? Sim, ele era adepto. Mas não era favorável, por exemplo, que mulheres pudessem participar de processos políticos. Porque naquela época havia também o preceito do machismo, era muito forte. Ok? Bom, vamos lá aqui. Nós temos o liberalismo econômico. A gente volta aqui para o liberalismo econômico. E o principal expoente desse liberalismo econômico foi o cara, né? O Adam Smith. No livro A Riqueza das Nações, 1766, propôs uma nova visão para a fonte de riqueza, diferentemente dos fisiocratas que propunham a terra, a agricultura. Adam Smith defendia que o enriquecimento viria do trabalho livre e organizado. As principais características do liberalismo econômico foram liberdade econômica, livre produção inspirada no laissez-faire, o livre comércio inspirado no laissez-passer, né, o deixar e fazer, deixar e passar,
livre consumo, livre concorrência, livre cambismo, ou seja, eliminação ou redução das tarifas alfandegárias, a liberdade de contrato entre capital e trabalho, o governo não deve interferir na relação salarial entre patrões e empregados. Bom, fonte de riqueza era o trabalho. Para aumentar a produtividade era necessária especialização por meio da divisão do trabalho. Se você leu na sua escola, onde você estudou, né, que essa informação ele tem como exemplo a fabricação de um alfinete. Então, ele dá o exemplo lá de cada, né, ou seja, fase, estágio da produção de alfinete, era um trabalhador, certo, que se especializava numa função. Por exemplo, um trabalhador responsável pelo corte do arame. O outro trabalhador vai ser responsável para lixar o arame. O outro para pintar o arame. O outro para colar a cabeça no arame. Ou seja, ele fabricou o alfinete. Então, essa é a divisão do trabalho pensada por Smith. Ou você pode, assim, professor, me dê uma coisa mais moderna para entender essa questão da divisão do trabalho. É o supermercado, pô. Aí você vai no supermercado, tem lá cada funcionário daquele de dentro do supermercado está fazendo a função. Você tem a caixa, você tem o padeiro, o açougueiro, o repositor, cada um faz a sua função. Então, cada um tem a sua especialização. Então, essa era a ideia de Smith. Bom, não intervenção do Estado na economia, liberalismo, né, contrapõe-se ao mercantilismo, na medida em que as leis naturais regulam preços e salários, como a lei da oferta e da procura. Tá? Então, você tem aí o capitalismo clássico, né, o liberalismo clássico. Hoje em dia, nós estamos passando pelo neoliberalismo, correto? Pelo neoliberalismo, beleza? Bom, aí aqui, além de Adam Smith, considerado o pai do liberalismo, compunham a chamada escola clássica do liberalismo Thomas Malthus e David Ricardo. Malthus defendeu a pessimista teoria de que os alimentos crescem em progressão aritmética, enquanto a população cresce em progressão geométrica. Ou seja, para ele, a miséria ia aumentar na Inglaterra. David Ricardo, propôs em seu livro Princípios da Economia Política e Tributação, entre outras questões, a lei férrea dos salários, segundo a qual os salários dos trabalhadores seria mínimo necessário para a sua sobrevivência. Aí, pensamento liberal. Beleza? Bom, vamos iniciar agora a nossa bateria de questões, vamos resolver essas questões. Como é que vem cobrado aí na prova da SpaceX. Número 1. O movimento intelectual conhecido como Iluminismo ocorreu no século XVIII. Lê as informações abaixo. O pensamento político e econômico dos iluministas correspondia aos anseios da burguesia. E ambos se opunham ao positivismo. Bom, essa ideologia, o positivismo, só vai acontecer no século XIX, com Auguste Comte, francês, né? Auguste Comte, positivismo do século XIX. O período ficou conhecido como o século das luzes. Essa informação aqui, verdadeira. O iluminismo combateu o absolutismo monárquico, o mercantilismo e o poder da igreja. Essa informação aqui é verdadeira. O iluminismo encontrou forte resistência entre os adeptos do liberalismo. Opção falsa. Então, a resposta correta aqui, itens 2 e 3. 2. Questão número 1, letra E. Vamos logo agora para a questão número 2. No período do iluminismo, no século XVIII, o filósofo Montesquieu defendia a divisão da riqueza nacional, divisão dos poderes legislativo e judiciário e executivo. C. Divisão da política nacional e internacional. Na letra D, formação de um poder moderador no Congresso Nacional. E a letra E, implantação da ditadura moderna. Tripartição dos poderes de Montesquieu. Então, a resposta correta, letra B de bola. Tá? Letra B de bola. Beleza? As ideias, porra.
As ideias iluministas começaram a circular no Brasil na segunda metade do século XVIII. Elas refletiram-se em vários campos da atividade do conhecimento humano. Assinale, dentre as alternativas abaixo, aquela que apresenta o filósofo desse período, cujo pensamento incentivou, de forma relevante, a Inconfidência Mineira. Inconfidência Mineira ocorreu no Brasil no ano de 1789. Na verdade, não chegou a acontecer, porque o movimento foi delatado. Tá? O movimento foi delatado. Só lembrando, História do Brasil, para a SpaceX, eu já fiz uma porrada de aulas aí de História do Brasil para ESA, mas o nível das aulas eu elevei para aproveitarmos também para a SpaceX, tá bom? Então você encontra aulas de História do Brasil aqui também no canal História para Vencer. Então, o pensamento que influenciou aqui a Inconfidência Mineira, né? O pensador que influenciou a Inconfidência Mineira. Nós temos o Rousseau, o Adam Smith, François Quesnay, o Gournay e o Maquiavel. Essa aqui tu faria como? Por eliminação, cara. O Smith é o liberal econômico, pensamento do liberalismo econômico. O François Quesnay e o Gournay são os fisiocratas, a fisiocracia. E o Nicolau Maquiavel, ele é o teórico do absolutismo. Escreveu a obra O Príncipe. Sobra quem aí? O Rousseau. Ok? Bom, enfim, como eu disse para vocês, guarda aí o nome desses caras, gente. No ano passado, 2022, não caiu uma questão de iluminismo. No ano de 2021, caiu uma questão de iluminismo. 2019, caiu uma questão de iluminismo. 2020, não. Então, olha só, 2019, iluminismo. 2021, iluminismo. 2023, provavelmente, vai ter aqui uma questão, tá aqui minha lâmpada, ó, do iluminismo. Tá certo? Vai ter uma questão do iluminismo. Beleza? Então, vamos aqui, a resposta correta, letra A. Questão número 5. Assim como os fenômenos físicos, diziam os iluministas, as relações entre os indivíduos são regidas pelas leis da natureza. Os pensadores iluministas podem ser divididos em dois grupos, os filósofos e os economistas. Respectivamente, são representantes desses dois grupos. Olha aqui, ó, SpaceX 2019. Olha como caiu a questão. Tá? Os filósofos e os economistas, respectivamente, são representantes desses dois grupos. Voltaire, filósofo. Adam Smith, economista. E aí, já matamos, né? A letra A. Diderot e Montesquieu. Diderot e Montesquieu são dois, né? O Diderot, iluminista, o enciclopedista, Montesquieu, iluminista. Piaget, velho, isso aqui é da questão da educação, tá? Teórico da educação, da pedagogia. François Quesnay, ele era fisiocrata. Gournay, fisiocrata. Voltaire, iluminista. Então, respectivamente, está errado de qualquer forma, né? Mesmo se tivesse invertido, estaria errado também. Quesnay e Sartre. Sartre, o pensador francês do século XX. Esse cara aqui é do século XX. Tranquilo? Beleza? Então tá aí outra questão fácil, dá para fazer por eliminação. 2012, né? Eu sempre eu analiso as questões da SpaceX de 10 anos atrás, né? Contando que com o ano de 2022. 2022, mais 10 anos eu volto no tempo. Então aqui, 2012, uma questão de iluminismo. 2017, uma questão de iluminismo. Se eu não me engano também, não lembro agora, mas 2015 também teve iluminismo. Eles vão intercalando, pessoal. 2015, iluminismo. 2017, iluminismo. 2019, iluminismo. 2021, iluminismo. E agora, 2023, cara. Tem tudo para ser. Tá? Pega esse bizu aqui. Eu vou corrigir o esquema. Pega o meu esquema aí, velho. Vai estudar, pô. Beleza? Vamos lá. Questão número 6. No Brasil, colônia, particularmente no século XVIII, ocorreram dois movimentos revolucionários que ficaram conhecidos como Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana. Então, aqui, a repercussão do iluminismo. Inconfidência Mineira e Baiana teve a influência do iluminismo. Mas elas tinham distinções. A mineira foi mais de caráter elitista, da região das Minas Gerais, e a baiana teve caráter mais popular.
popular, inclusive com a participação de pretos, escravizados e libertos, soldados, ok? E a população faminta da Bahia. Então, quais são as características que são comuns? Influência do iluminismo e a participação maciça de pessoas da elite da sociedade local. B. Foram inspiradas pelo lema liberdade, igualdade, fraternidade, pretendiam acabar com a escravidão. Bom, aí nós temos a baiana defendia o fim da escravidão. Em Confidência Mineira ou em Conjuração Mineira, nós temos uma dúvida tremenda. Para alguns historiadores, eles não queriam o fim da escravidão. Para outros, eles pensavam, certo? Não é que estava na pauta da discussão. Eles pensaram, segundo os historiadores, de dar a liberdade para o filho da escrava que nascesse após a Revolução. Ok? Mas, então, quem de fato defendia o fim da escravidão era a baiana. Ambos os movimentos foram derrotados, né, digamos assim, abafados antes de acontecer, devido às delações, tá, do movimento. C. Queriam romper com a dominação colonial e tiveram influência do pensamento iluminista. Na letra D, foram sufocadas sem grande derramamento de sangue, pois havia grande participação de pessoas ligadas à elite local, a sociedade local, a elite da sociedade local. E letra E, pretendiam acabar com a escravidão e estabelecer a independência política do Brasil. De novo, a questão da escravidão, né? O cara bota isso aqui para sacanear, né? Tá? Então, letra C, queriam romper com a dominação colonial e tiveram influência do pensamento iluminista. Características que são comuns a eles, a resposta correta é a letra C. Beleza? Letra C. Ok? Bom, então aí, mais uma aula finalizada.